Não sei se a gravação não é a gravação aqui que está dando o delay aí. Problemas técnicos. Estão me ouvindo bem? Como é que está? Estão me ouvindo bem? Está falhando? Teste, teste. Tá Agora bem? não, agora tá bom. Tá bom. Pode ter sido alguma coisa ali de instabilidade antes. Mas, bom, então, onde nós estávamos, o livro do pastor Franklin Ferreira, Os Servos de Deus, né? É o que nós estamos analisando, tá certo? Nós estamos analisando os personagens desse livro, não com o intuito de santificá-los ou de endeusá-los ou de adorá-los, mas sim de olhar para irmãos do passado que deram a sua vida, muitos deles, alguns não, morreram de velho, mas muitos deles deram a sua vida pelo Evangelho, para que hoje nós tivéssemos as Escrituras em nossas mãos. Então, o personagem de hoje, Pneu de Leão. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda Timóteo 2, versículo 1 e 2 nos diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo aqui está chamando a atenção de Timóteo, então, meus irmãos, para que Timóteo meditasse em tudo aquilo que ele ouviu de Paulo e ensinasse a homens fiéis, a homens idôneos, para também eles ensinarem os outros. Aqui, então, nós temos o que nós chamamos do ensino oral, do ensino oral das Escrituras que passou nos primeiros séculos até o fechamento do cânon. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Alguém saberia me dizer? Nós temos o chat aqui do lado também. Qual? 39. 27. O William, 27. Exatamente. Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Tá? É importante nós conhecermos o Novo Testamento. Bom, mas quem disse que eles são Bíblia? Quem disse que eles são a palavra de Deus? Né? Uma das primeiras matérias que são estudadas nos seminários... tranquilo, Cleiton. Uma das primeiras matérias que estão ensinadas em seminários e até a escola bíblica dominical é a bibliologia. Né? Como a Bíblia foi formada, como ela chegou até nós. Né? Para que nós hoje tivéssemos os 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo, né? Deus não mandou como deu as tábuas a Moisés. Né? Ele usou aí mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em torno de uns 2.000 anos, da primeira escrita até o último livro. E nesse meio tempo, né, Deus conduziu, através do seu Espírito Santo, a criação desse livro. Bom, olhando para o Novo Testamento, então, nós temos que pensar também nos apóstolos. Os apóstolos que escreveram, né, o Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrita pelos apóstolos ou de alguém que andou próximo dos apóstolos. Então, nós temos João, Mateus, temos as cartas de João, temos Apocalipse de João, temos as cartas de Paulo, apóstolo, temos as cartas de Pedro, apóstolo. Então, nós temos muitos livros de apóstolos no Novo Testamento. Temos alguns que não são de apóstolos, como Marcos e Lucas, mas são de pessoas que andaram próximas dos apóstolos. Bom, e os apóstolos? A gente pensa, poxa, será que eles não tinham pecado? Os apóstolos, eles tinham sim pecado. Então, meus irmãos, Deus usou sim homens pecadores para escrever a palavra de Deus. Né? Inspirou estes homens para que eles escrevessem as palavras que Deus queria. Deus é o autor, como o Clayton mencionou no outro dia, das Escrituras. Ele é o autor. Nós cremos, e é importante, às vezes a gente pensa assim que os apóstolos eles eram super-homens, né? A gente olha para o Novo Testamento, assim, a gente vê Pedro andando sobre as águas, mas a gente esquece que ele afundou, de que ele negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Que Paulo tinha um espinho na carne,
que o incomodava, e Deus disse que não iria tirar dele, para que ele se gloriasse unicamente na graça de Deus. Então, meus irmãos, nós temos os apóstolos, às vezes, como super-homens, vamos dizer assim. Mas não, eles eram pecadores também, eles eram homens como nós. Claro, usados por Deus, dotados de autoridade pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, para ensinar a igreja. Então, lá no início, no primeiro século, quando é que é o primeiro século? Vamos nos situar na história aí, de 0 a 99. De 0 a 99 depois de Cristo. Então, as datas são começadas a contar com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos o período da história antes de Cristo e depois de Cristo. Olhando, meus irmãos, para a igreja primitiva, todos eles reconheciam o cânon do Antigo Testamento. Cânon é a palavra grega que quer dizer régua de medida. É o cânon do Antigo Testamento. A igreja primitiva, os 39 livros do Antigo Testamento, eles aceitavam sem problema nenhum, que foi composto e montado pelos judeus. E se nós olharmos bem, é os judeus até Malaquias. Então, o último grande profeta que nós tivemos, o último profeta de Deus que nós tivemos no Antigo Testamento foi Malaquias. Depois de Malaquias, quem que vem? Vem João Batista. Mas nós temos um período ali de mais ou menos 400 anos. Esse é chamado período intertestamentário. Esse período, mas Deus não levantou nenhum profeta? Sim, Deus não levantou nenhum profeta nesse período. Mas então nada foi escrito? Não, muita literatura, meus irmãos, muita coisa foi escrita nesse período. Só para nós termos uma ideia, basicamente, os judeus, quando eles compilaram o Antigo Testamento, eles tiveram que rejeitar mais de 100 livros apócrifos. Alguns deles eu vou ler aqui para os irmãos. Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, Ascensão de Moisés, Epístola de Aristeias. Essa Epístola de Aristeias, ela foi escrita em torno de uns 150, 200 anos antes de Cristo, e ela foi escrita ao governador da época, pedindo que ele intervisse contra a perseguição que se fazia aos judeus já naquela época. Então, lembrando que os judeus, eles retornaram do cativeiro, né, mas nunca mais tiveram um rei, né? Bom, tem a Epístola de Aristeias, tem o primeiro livro de Enoque. Então, se os irmãos lembram do livro de Judas, um pequeno livrinho no Novo Testamento, ele cita esse livro de Enoque. Mas por que, então, que o livro de Enoque não está na Bíblia? Se um livro bíblico citou ele. Porque esta não é uma regra, não foi uma regra usada pela igreja lá no início, quando a igreja chegou ao reconhecimento do cânon do Novo Testamento, dos 27 livros. Eles não chegaram, não era simplesmente ser citado, para que o livro fosse considerado palavra de Deus. Haviam muitos critérios. Bom, ali naquele período intertestamentário, nós temos os livros de Macabeus também. Os irmãos conhecem a Bíblia Católica, ela tem o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que são livros históricos, contêm dados históricos acerca do povo judeu, mas não são palavra de Deus. E os judeus, então, meus irmãos, eles compilaram o Antigo Testamento sem esses livros todos. E a igreja no Novo Testamento, então? Como que foi feito isso? Bom, século I, né, o Senhor Jesus Cristo com seus já tinha ascendido aos céus, a igreja, os apóstolos, ali no início em Atos fica bem, em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a igreja se organizando, né, a igreja vivendo unida, como o irmão Sérgio pregou no domingo, né, mas, e será que foi fácil, assim, o Novo Testamento? Simplesmente os apóstolos escreviam as cartas e já todo mundo sabia que era a palavra de Deus? Bom, meus irmãos, esse processo, ele levou em torno de 350 anos. A igreja, ela foi reconhecer o Novo Testamento no ano de 393 depois de Cristo, num concílio chamado o Sínodo de Hipona. Então, no ano 393 foi quando a igreja, vamos dizer assim, chegou, ela reconheceu algo que já existia. Vamos chegar lá, calma aí. No ano 393, por que, então, o ano 393 é um marco? Porque naquele encontro, naquele sínodo das igrejas, dos líderes da igreja, ali houve, então, um consenso
de reconhecer os 27 como sendo palavra de Deus. Mas não foi fácil. Então pensa assim, ó, vamos dizer assim, o apóstolo João teria falecido ali pelo ano 68, 70. Então, o que foi o último apóstolo, de 68 até 350, nós temos aí 300 anos de diferença, vamos dizer assim. 300 anos em que a igreja teve que lutar pela palavra de Deus, sem ter o Novo Testamento fechado, como nós temos hoje. Hoje, quando nós discutimos uma heresia, quando nós combatemos um ensino errado, nós temos a Bíblia. Ela está aqui, fechadinha, pronta para o nosso uso. Mas não foi assim no início. Para os irmãos terem uma ideia, só os pais da igreja, que a gente chama, que são os primeiros pastores da igreja, que foram colocados nas igrejas pelos próprios apóstolos, eles tiveram que combater e ler, né, para poder combater, mais de 100 evangelhos acerca do Senhor Jesus Cristo diferentes. Só evangelhos, nós temos 102 evangelhos diferentes escritos. Nós temos o evangelho de Tiago, nós temos o evangelho de Tomé, nós temos o evangelho da infância de Tiago, nós temos o evangelho dos nazareus, nós temos o evangelho de Nicodemos, nós temos a história de José o carpinteiro, nós temos o livro sobre o nascimento de Maria, nós temos o evangelho árabe, todos esses documentos produzidos ali no primeiro e segundo século da igreja. Documentos escritos e alguns, inclusive, assinados como se fosse por Paulo, como se fosse por Pedro, como se fosse por João. Combater fortemente heresias, já no seu início. Nós vemos isso no próprio concílio em Atos, né? Quando ali Tiago preside e chega a uma conclusão com os irmãos, né? Em que os irmãos queriam forçar outros a realizar determinadas situações. Mas, meus irmãos, olhando para o Novo Testamento, os apóstolos, Timóteo, Policarpo de Esmirna, que foi posto na igreja por João, o apóstolo, eles não tinham o Novo Testamento nas suas mãos. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, de forma bonitinha, organizada. Eles tiveram que batalhar, eles tiveram que orar, eles tiveram que buscar a Deus, eles tiveram que lutar, e muitos deles deram a sua vida, como foi Policarpo de Esmirna, que o irmão Josias trouxe na outra quarta-feira, para que nós hoje tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. E mais do que isso, logo no início, né, da igreja, as heresias, só para a gente não fugir um pouquinho do tema aqui, nesses evangelhos que eu acabei de ler para os irmãos, haviam algumas lendas, e os irmãos já, inclusive, viram alguns filmes, já ouviram falar dessas histórias. Não sei se vocês lembram, mas um filme uma vez havia mostrado Jesus ressuscitando um passarinho. Essa passagem, ela não está na Bíblia, mas ela está no Evangelho da Infância de Tiago. Lá o Evangelho da Infância diz que Jesus teria ressuscitado um passarinho. O Evangelho de Tomé, por exemplo, ele afirma que o Senhor Jesus uma vez apanhou de um garoto na escola e ele virou para esse garoto e o amaldiçoou e ele morreu na hora. O Evangelho também, esse Evangelho afirma que esses Evangelhos, né, eles têm essas lendas assim, tudo isso para tentar satisfazer a curiosidade acerca da infância do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles voltados para Maria, voltados para José, voltados para a infância do Senhor Jesus Cristo. E um deles é relatado que inclusive, o Senhor Jesus, um dia, ele foi reprovado numa cadeira da escola lá, em Nazaré, e ele, então, teria amaldiçoado seu professor e ele também teria morrido. Veja os absurdos que são afirmados nesses evangelhos. O povo, ele queria saber mais. O povo, ele queria ser plenamente satisfeito sobre todos os conhecimentos e ter a resposta de tudo. O homem queria... E aí, a igreja lá no início, então, eles produziram muito disso, né? De onde o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez dos 12 aos 30 anos de idade? Nós temos o relato dele que ele estava no templo, não sei se os irmãos lembram, ali em Mateus, que ele foi perdido por Maria, vamos dizer assim, foi encontrado no templo, conversando, né? E depois nós vemos o quê? O início do ministério
dele com 30 anos. O que aconteceu dos 12 aos 30 anos de idade do nosso Senhor? Então, meus irmãos, muitos homens, por quererem satisfazer, né, a complementar a vida do Senhor, acabaram dando vazão para lendas, né, e esses escritos que, ao longo da história, a igreja recusou como não sendo palavra de Deus, não sendo verdade. Bom, a gente tem os evangelhos, Atos 1, Atos dos Apóstolos, as epístolas e Apocalipse. São 4 divisões do Novo Testamento. Se nós formos olhar para a história, meus irmãos, só Atos, nós temos o livro de Atos de Pedro, Atos de Judas, Atos de Mateus, e todos os apóstolos têm um livro de Atos na história, escrito lá, no século I e II. As cartas, nós temos carta de Clemente, carta de Hermas, carta de Inácio, pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão. Tudo a igreja teve que avaliar. A igreja teve que analisar, teve que pesar o que estava escrito e todos eles foram recusados, ficando apenas o que nós temos hoje. Bom, esses são os apócrifos que a gente chama do Novo Testamento, né, produzidos no século I e II. E a igreja, meus irmãos, ela não determinou isso sozinha, como se ela tivesse plena autoridade, né? Porque daí a gente passa a se questionar, bom, se a igreja, então, ela montou a Bíblia, a igreja, ela tem autoridade sobre a Bíblia. A igreja manda, e a autoridade da igreja estaria sobre a Bíblia. Quando nós sabemos que não foi assim. Quando nós olhamos para a história, três foram os critérios usados pelas igrejas da época para reconhecerem a autoridade de um livro como palavra de Deus. O primeiro deles foi a apostolicidade. O livro ele deveria ser escrito por um apóstolo. Se não foi escrito por um apóstolo, ele já iria para as outras duas avaliações, mas ele, primeiramente, ele deveria ser escrito por um apóstolo ou por alguém que andou muito tempo com o apóstolo, que andou junto do apóstolo, como Lucas, no caso de Paulo. Lucas acompanhou Paulo nas suas viagens. Lucas estava com Paulo. Então, Lucas estava capacitado a escrever os relatos. O segundo critério que foi usado foi o concordar com os ensinos apostólicos. Então, meus irmãos, lembra assim, no século I e II, os apóstolos acabavam de morrer, mas nós tínhamos aqueles discípulos, assim como Timóteo, que ouviram diretamente de Paulo. Então, eles podiam confirmar se aquele livro estava em conformidade com aquilo que eles ouviram dos apóstolos. E aí, Timóteo, então, ele passa isso para homens fiéis. E esses homens fiéis lembram, não foi bem assim que Timóteo nos ensinou. Né? Então, esse livro aqui, Paulo não teria dito isso. Então, talvez esse Paulo que está assinando aí esse livro não é o Paulo apóstolo, é outro Paulo aí querendo tomar o crédito dele. Então, meus irmãos, o primeiro critério deveria ser escrito por um apóstolo direto ou por alguém que andou muito perto deles. O segundo critério, concordar com o ensino dos apóstolos. E aí nós olhamos para a carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 e 4, que nos diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Então, veja como a perspectiva aqui de que eles não tinham uma Bíblia, eles tinham, olha, se alguém pregar alguma coisa, vocês validem, se o que ele pregou, se o que ele está ensinando está em conformidade com o que vocês já ouviram daquilo que vem direto dos apóstolos, porque os apóstolos ouviram do mestre, os apóstolos andaram com o mestre. E o terceiro critério é a catolicidade. O que é a catolicidade? Os livros, como os irmãos bem lembram, a carta, né, ela era copiada e passada para outra igreja. Paulo manda, inclusive, que algumas cartas dele sejam lidas em várias igrejas. Ele manda para alguém e manda para ser lida na igreja também. Então, a igreja copiava aquela carta e passava a carta para outra igreja ler, para que ficasse com o ensino também do apóstolo Paulo. Então, o terceiro critério era que essas cartas que circulavam pelas igrejas da época, elas tivessem aprovação, vamos dizer assim, praticamente de todas as igrejas. Passou
essa carta aqui, ela passou por, sei lá, por 10 igrejas, e as 10 igrejas validaram se era do apóstolo Paulo, as 10 igrejas validaram se ela condizia com o ensino do Senhor Jesus Cristo, e por isso ela foi aprovada lá na igreja de Esmirna. Então, a carta de Paulo a Timóteo foi aprovada na igreja de Esmirna, então ela está aprovada. Ah, e na igreja de Lyon, que era de Irineu aqui, também foi lida lá, e o que Irineu falou? Não, Irineu também disse que é de Paulo, que é... Então, a aprovação da igreja como um todo foi o terceiro critério. Bom, meus irmãos, por que o cânon foi formado? Né? Por que o Senhor Jesus Cristo, quando ele ascendeu ao céu, ele não deixou, está aqui o livrinho que vocês têm que seguir? Ele foi formado porque já no primeiro século, já ali logo depois da morte dos apóstolos, durante a vida dos apóstolos, inclusive, nós vemos isso nas cartas de Pedro e de João, já havia heresias no meio do povo de Deus, havia distorções daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. E os apóstolos da carta de Pedro, Paulo, na sua carta de Colossenses, por exemplo, eles vão combater a maior heresia do primeiro século da igreja, que quase destruiu o cristianismo. Vamos deixar quase aqui bem enfatizado, que é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, meus irmãos, ele pregava gnose, vem da palavra grega gnose, que quer dizer conhecimento, quer dizer saber. Eles ensinavam que a salvação vem pelo conhecimento, um conhecimento específico, um conhecimento diferente de Deus. Então, o conhecimento é o que salva. Não está tão longe do que alguns ensinam hoje, né? Ah, se tu não souber isso, se tu não tiver uma teologia sistemática de cabeça, se tu não souber isso, tu não é salvo. Alguns creem assim ainda hoje, meus irmãos. Então, veja, o gnosticismo, ele, desde o primeiro século, os apóstolos, os pais da igreja, os irmãos lá do início, eles lutavam. Mais do que isso, o gnosticismo também ensinava que o Deus do Antigo Testamento não era pai de Jesus Cristo. O Deus do Antigo Testamento, ele era mau, ele mandava fazer guerras, ele mandava matar mulheres, matar crianças. E Jesus Cristo pregava o amor, pregava a misericórdia, pregava o perdão de pecados. Então, Jesus Cristo era um Deus bom, e o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim. Era o equilíbrio, o Deus mau e o Deus bom, em guerra. Isso o gnosticismo ensinava. Bom, um terceiro ensino do gnosticismo, um terceiro ensino que ainda nós vemos na época de hoje, muita gente dizendo as catástrofes são obras de Deus, de um Deus ruim, mas quando uma mãe ama o seu filho, dá a sua vida pelo seu filho, isso é um Deus bom. Quando alguém faz uma caridade, isso é um Deus bom. Quando alguém comete um assassinato, isso é um Deus ruim que levou ele a fazer. Então é aquela velho entendimento que se estende até os nossos dias de hoje de uma guerra entre o bem e o mal. Isso nasceu no gnosticismo. O gnosticismo também ensinou, alguns líderes do gnosticismo ensinaram, lá na época de Irineu, de Policarpo, que o corpo é ruim, que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, alguns, não sei se os irmãos lembram dos monastérios, dos homens que se isolavam do mundo e se flagelavam, porque o corpo é mau, mas o espírito é bom. E aí havia o outro lado também, aqueles mestres que ensinavam que por o corpo ser mau e o espírito ser bom, tu poderia fazer o que tu quisesse com o teu corpo. Que o teu espírito estaria tranquilo e que o dia que tu morresse, o teu espírito iria para Deus, porque o espírito é bom, mas o corpo que é ruim. E através desse entendimento, eles chegaram a afirmar que a ressurreição não era corporal. A ressurreição que Paulo ensina, que Pedro vai ensinar, que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ela não é corpórea. A ressurreição não existe, não vai acontecer. Esse era o ensino dos gnósticos. E é nesse contexto, então, meus irmãos, que nós chegamos ao nosso personagem de hoje. Olhando para a história, lá no primeiro século, depois de Policarpo de Esmirna, Policarpo ele foi martirizado no dia 23 de fevereiro de 150 depois de Cristo. No ano 130, nasceu um homem chamado Irineu. Ele nasceu em Esmirna, foi discípulo de Policarpo até os 25 anos, e ele foi para Lyon, onde atualmente fica na França. E lá, então, ele se torna pastor, e a partir dali, na igreja em que ele se consolida, ele começa a combater o gnosticismo. Ele começa a combater essas heresias. Mas lembre,
130 ainda não tinha o cânon completo, não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje. E como a igreja definiu em 393, no Sínodo de Hipona. Então, meus irmãos, Irineu ele teve que combater. E como que ele combateu? Ele combateu com o ensino apostólico, com as escrituras, então aqueles livros que circundavam, ó, esse aqui é essa carta de Paulo. Bom, o que Paulo diz sobre isso? Ó, Paulo diz que vai ter ressurreição, que o corpo vai ressuscitar assim como Jesus também ressuscitou corporeamente. Então, se Paulo está afirmando isso, quem sou eu para afirmar algo diferente? Eu vou morrer por essa verdade se for necessário, porque essa é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Irineu, assim como Policarpo e outros pastores, até anotei alguns nomes deles aqui, que não aparecem no nosso livro, mas quando nós estudamos história da igreja, nós vemos essas pessoas, eles combateram em prol das escrituras, em prol do evangelho, para que nós tivéssemos a Bíblia como nós temos hoje. Irineu, ele defendeu esses 3 pontos, ele foi falecer com seus 72 anos, lá mesmo na cidade de Lyon, tá? Por isso que é Irineu de Leão, que Lyon é Leão, então é Irineu de Leão. O que acontece? A perseguição contra os cristãos até o século V, VI, sempre foi muito forte. Então, não se sabe muito bem se Irineu ele faleceu de morte natural ou se ele foi martirizado. Alguns historiadores acreditam que ele foi martirizado, mas não se tem confirmação. Tá? Na maior parte dos historiadores acreditam que não, que ele teria falecido pela idade avançada, ele faleceu com seus 72 anos de idade. Ele foi um dos que fizeram uma lista para defender aqueles 3 pontos. Esses 3 pontos que nós vimos antes do cânon, ó, ele tem que ser escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo dele, ele tem que condizer com o ensino oral que nós recebemos daqueles que andaram com os apóstolos até agora. E nessa escrita, ele fez uma lista, ó, eu aprendi assim porque essa pessoa aprendeu dessa pessoa, porque essa pessoa aprendeu dessa pessoa assim, essa pessoa aprendeu dessa pessoa assim. Infelizmente, hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai surgir muitos séculos para frente, eles usam essa lista de Irineu para apoiar a sua doutrina dos papas. Eles dizem, ó, Irineu já afirmava, ó, que a Igreja estava acima das Escrituras. Mas Irineu, meus irmãos, ele escreveu, nessa defesa dele, ele escreveu 5 livros, dos quais só 2 nós temos hoje. Os 2, eles se chamam um deles se chama Contra Heresias e o outro Denúncia e Refutação da Falsa Gnose. Nesse Contra as heresias dele, ele escreve basicamente uma teologia sistemática desde o Antigo Testamento, chamando a atenção daqueles que iriam ler, né, de que, deixa eu ler bem aqui para os irmãos, de que a tradição ela não está acima das escrituras. A igreja não está acima das escrituras. A igreja, aquilo que a igreja faz, como a igreja faz as coisas, todo o processo da igreja, tudo que a igreja crê, ela descende dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a defesa de Irineu quando ele foi questionado, porque pensa, ele não tinha Bíblia. Ele não tinha o Novo Testamento, ele tinha só o Antigo Testamento, ele não tinha o Novo Testamento. E ele precisava, então, combater o gnosticismo que distorcia alguns versículos de Paulo, alguns versículos e usava textos dessas outras cartas que estavam circulando pela igreja. E ele, então, ele usa o quê? A tradição oral, esse aprendeu desse, que aprendeu desse, que aprendeu de Timóteo, que aprendeu de Paulo. Eu aprendi de Policarpo de Esmirna, que aprendeu do apóstolo João direto. Então, não que a tradição oral ou a tradição da igreja fosse superior à escritura, mas ele usou a tradição para mostrar, olha, nós fazemos assim porque está escrito, porque os apóstolos nos deixaram escrito assim. Então, ele inclusive registra, e alguns teólogos mais recentes, por estudarem as obras de Irineu de Leão, eles registram, olha, ele nunca quis colocar a tradição da igreja como superior à Bíblia, que é o que a Igreja Católica faz. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca a autoridade papal superior à Bíblia, porque ela diz que o Papa
interpreta as Escrituras. Inclusive, fazendo esse estudo, eu ouvi alguns vídeos de alguns padres, né? E eles realmente afirmam que quem tem a autorização para interpretar as Escrituras é primeiramente o Papa e depois os padres. Claro, eles têm outros níveis aí no meio, mas que é um clero, é alguns que têm conhecimento específico. E eles chamam nós, os protestantes, que usamos a Bíblia, que queremos que o povo tenha a Bíblia e leia a Bíblia na sua inteireza, eles chamam nós de gnósticos. Eles dizem, olha, esses pastores que tem por aí evangélicos, eu vi um padre afirmando, esses pastores que tem por aí evangélicos, eles acham que eles têm o conhecimento da salvação. E não, é a Igreja Católica que tem a salvação. Nós, que descendemos de Pedro, é que temos a salvação. Então, veja, meus irmãos, existe até os dias de hoje essa briga, essa luta. Para eles, nós somos os gnósticos. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que a raiz do gnosticismo está por aí até hoje. No ensino de muitos pastores, no ensino de muitos, principalmente de denominações por aí, mas que a Igreja Católica, meus irmãos, ela se apoiou em alguns documentos, em algumas coisas de forma maliciosa. Bom, é importante registrar aqui, nessa lista que ele faz de pessoas, ele também fez uma lista de livros, né, pelos quais ele usou para fazer a defesa contra o gnosticismo. E ele cita nessa lista 21 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Então, essa lista foi o pastor que fez uma lista mais completa do Novo Testamento. Ele, junto com que são da época dele, Clemente de Alexandria, eles lutaram contra o gnosticismo. E alguns deles morreram. Foram acusados, né, de heresia por combater esses homens que ensinavam o gnosticismo, ensinavam que não haveria uma ressurreição, que o nosso corpo é mau, que o Deus do Antigo Testamento não é pai de Jesus, sendo que Jesus disse que ele é filho do Pai. Então, meus irmãos, a igreja passou por grandes apertos no início. E como nós, quando estudamos a história, nós vemos realmente o gnosticismo, ele tomou, vamos dizer assim, uma amplitude dentro da igreja muito grande. Esse ensino diferente, ele parecia brilhar aos olhos. E muitos pastores aderiram a ele. Os irmãos já devem ter ouvido de um tal Marcião, né? Ele foi o primeiro a montar um cânon que defendesse só o gnosticismo. Para os irmãos terem uma ideia, o Novo Testamento de Marcião, ele teria o Evangelho de Lucas e poucas cartas de Paulo. Esse foi o Novo Testamento compilado por Marcião, quando nós olhamos a história. Então, assim, os 27 livros que nós temos hoje, eles não foram montados, pega um livro aqui, bota esse aqui, fechou, tá bonitinho, entrega lá, é a Bíblia. Não. Deus usou a sua providência na história, através de homens pecadores, para que nós tivéssemos o livro que nós temos hoje. E esses homens pecadores, nós temos muito que aprender com eles. Com Irineu de Leão, com Policarpo de Esmirna, com Timóteo, com Paulo, nós temos muito que aprender com eles. Porque será que nós daríamos a nossa vida pela Bíblia? Será que nós daríamos a vida pelo Evangelho? Será que se tirassem a nossa Bíblia de nós ficaríamos chateados? Será que se nos obrigássemos a nunca mais falar sobre o Senhor Jesus, nós ficaríamos tristes? Ou, no caso, rejeitaríamos esse ensino? Sejamos fiéis, meus irmãos, às Escrituras, porque elas são a palavra de Deus. O que elas dizem, nós fazemos. O que elas condenam ou não falam, nós não fazemos. Fiquemos com as Escrituras e não abramos mão dela. Ela é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te damos graças por mais um dia. Obrigado, Senhor, por este culto, que apesar da distância, podemos estar reunidos ao vivo com os irmãos. Abençoe a tua palavra, Senhor, e muito obrigado por ter usado estes irmãos ao longo da história, para que hoje nós pudéssemos ter em nossas mãos a tua palavra.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque somos tão abençoados, Senhor, por ter este livro, a tua palavra completa, a tua revelação, Senhor, completa aos homens. Abençoa-nos e nos dê a conhecer mais de ti, para que tenhamos um relacionamento íntimo contigo, Pai. Queremos te amar todos os dias mais. Queremos te buscar mais, Pai. Nos ajude e nos dê fome e sede da tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.